Olá, gente, tudo bem? Bom, nessa nossa terceira aula, a gente vai discutir um pouco sobre o terceiro setor e a responsabilidade social, tá bom? Dando continuidade a esse nosso assunto sobre a sociedade, né? Aqui a gente tem que a sociedade ela se divide em três, né, setores: o primeiro setor, o segundo setor e o terceiro setor. O primeiro setor ele é correspondente à vontade popular, né, que se manifesta por meio de um voto, né, e dá poder aos governantes. Então esse é o que a gente chama de primeiro setor. O segundo setor ele corresponde à livre iniciativa, né, que tem o objetivo de operar o mercado e além de definir a agenda econômica usando o lucro como o instrumento. Seria as empresas privadas, né? Já o terceiro setor, ele corresponde às instituições sem fins lucrativos, por exemplo, as ONGs, tá? Então esse seria o terceiro setor, que é o foco da nossa aula de hoje. Então aqui a gente tem umas características. Por exemplo, o primeiro setor tem como característica principal o dinheiro público para fins públicos. Esse é o primeiro setor. Então eu coloco os governantes no poder e eu quero que eles gerenciem o dinheiro público e que tornem para a sociedade o que foi investido ou o que foi pago de imposto para eles, que retorne para a sociedade como benefício para a população. Né? O segundo setor é o dinheiro privado para fins privados, aquilo que a gente já falou. Né? E o terceiro setor é o dinheiro privado para fins públicos. Vejam a importância do terceiro setor. E aqui a gente tem uma observação aqui embaixo que fala que nada impede que os governantes, né, que o poder público, ele invista no terceiro setor também. Né? Nada impede, até porque é dever dos governos, né, promover a solidariedade social, ou seja, a gente melhorar a nossa sociedade. Esse é o objetivo deles também, tá bom? Aí aqui a gente tem um exemplo, ó. Primeiro setor, que a gente está chamando aqui de governo, o segundo setor, que são as empresas, e o terceiro setor, que são as organizações privadas sem fins lucrativos. Né? Aí aqui a gente tem um exemplo, ó, FUNAI. A FUNAI ela faz parte do primeiro setor e do terceiro setor, ou seja, ela recebe dinheiro público e, ao mesmo tempo, ela recebe também dinheiro da iniciativa privada através de ONGs, né, sem fins lucrativos. A Petrobras faz parte do primeiro setor e do segundo setor. Né? A Fundação Bradesco, ou o Instituto Cultura Itaú, ela faz parte do segundo setor e do terceiro setor. Tá bom? Então, é só um exemplo para que vocês consigam fixar isso aí melhor. E aí o que é que fala o artigo 6º da Constituição Federal do Brasil, né? São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então percebam que lá na Constituição, né, no artigo 6º, ele já fala que a população, né, tem direito não só aquelas coisas básicas de educação, saúde, mas tem direito à alimentação, tem direito à moradia, tem direito ao lazer. Então, a previdência social, proteção à maternidade, assistência aos desamparados. Então, percebam que é uma coisa muito ampla, né? É uma coisa muito ampla, não é uma coisa tão simples assim, não. Aí aqui a gente tem os principais personagens do terceiro setor, né? A gente tem, por exemplo, as fundações, que são instituições que financiam o terceiro setor, né? Aí eles fazem doações, né? As entidades beneficentes e por aí vai. No Brasil a gente também tem o que a gente chama de fundações mistas, né? Que doam para terceiros e ao mesmo tempo executam projetos próprios também, tá bom? Então essas são as fundações. As entidades beneficentes, né? Que são as operadoras, de fato, são aquelas pessoas que fazem acontecer. Cuidam dos carentes, idosos, meninos de rua, por aí vai, tá bom? Então, bom, a gente também tem um fundo comunitário, que é muito comum fora do país, principalmente lá nos Estados Unidos. Ao invés da empresa ela doar para a entidade em si, todas as empresas que iriam doar para uma entidade, elas doam para um fundo comunitário, né? E aí os empresários eles avaliam e as prioridades e aí distribuem a verba de acordo com, com aquilo que eles acham que é mais prioritário, tá bom? Entidades sem fins lucrativos, né? Que são muitas entidades sem fins lucrativos, são na realidade lucrativas, né? Ou atendem aos interesses dos próprios usuários. Um clube esportivo é uma entidade sem fim lucrativo, mas beneficia somente os seus respectivos sócios. Então a gente tem que ter cuidado com relação a essas entidades sem fins lucrativos, tá? Bom, aqui a gente tem as ONGs, né, que são as organizações não governamentais.
que a gente já conhece. As empresas doadoras, né? Aqui a gente tem informação, ó, das 500 maiores empresas brasileiras, somente 100 são consideradas parceiras do terceiro setor. Das 250 empresas multinacionais que têm negócio no Brasil, somente 20 contribui para a ONG, né, e outras entidades. Então é uma coisa que ainda precisa melhorar muito, essa questão das empresas doadoras. Tá bom? Aqui a gente até traz essa informação. As pequenas e médias empresas, elas formam justamente um número maior de contribuintes. Né? Está precisando as maiores empresas elas entrarem também na jogada. Né? Pessoas físicas. Né? As pessoas físicas, as empresas, elas contribuem somente com 10% da verba filantrópica global, enquanto as pessoas físicas, né, principalmente aqui a de classe média, elas doam os 90% restante. Então, para vocês terem uma ideia, nós doamos muito mais para as ONGs, enfim, do que as empresas. Né? Aqui no Brasil, ó, a classe média doa, em média, R$ 23,00 por ano. Né? Menos que 28% do total das doações. As fundações doam 40%. O governo repassa 26% e o resto vem de bingos, leilões e outros eventos beneficentes. Tá bom? Bom, um outro personagem é a imprensa, né? Que ela começou a dar uma maior respeitabilidade ao terceiro setor, basicamente a partir de 1995. Né? Hoje a imprensa ela já divulga melhor esse terceiro setor, né? Que antes ela achava que não era tão séria, hoje ela já percebeu que o negócio já é interessante, aí ela começa, a partir de 1995, a dar uma maior cobertura. Tá bom? Bom, empresas júnior sociais, né? Que a gente já sabe que nos últimos anos os alunos das universidades eles criam esse tipo de empresa onde eles ajudam, né, diferentes entidades, tá bom? Então, uma das funções também das empresas júniores sociais é basicamente isso, é ajudar, conseguir, logicamente, receber verba para que consiga manter a empresa, mas ao mesmo tempo ele não repassa, né, não tem lucro, tá? Então são empresas que são formadas basicamente para ajudar as pessoas e com isso você desenvolver sua capacidade universitária, né, dentro do que você aprendeu, tá certo? Bom, aqui a gente tem um marco legal do terceiro setor, né? A gente tem a Lei 9.790 de 1999, que qualifica as organizações de terceiro setor, né, como parte da sociedade civil e do interesse público, né? A organização da sociedade civil de interesse público, que foi uma qualificação conferida pelo Ministério da Justiça em âmbitos estadual e federal, né, e que facilita a obtenção de recursos públicos e privados, fortalecendo as oportunidades de parcerias e convênio. Essas são as organizações. Né? Manter o título, né, de organização da sociedade civil de interesse público significa que essa organização mantém suas contas em dia e em conformidade com as leis do país. Tá certo? E qual é a importância do terceiro setor para a sociedade? Aqui sim entra o que é mais importante na nossa aula. Né? Então, o terceiro setor ele gera 5% dos empregos no mundo e 2,5% dos postos de trabalho no Brasil. Então, só aí já tem uma importância. Né? 25% dos brasileiros praticam algum tipo de trabalho voluntário. 25%. 90% das organizações declararam nunca ter interrompido o atendimento social, nem mesmo em períodos de dificuldade econômica. E algumas pesquisas do IBGE, eles concluíram que 15 milhões de brasileiros doaram recursos para essas entidades. Então, se vocês observarem essas informações, vocês conseguem ver que realmente o terceiro setor ele é bem importante. Né? E aqui a gente tem a responsabilidade social, né? O conceito e a definição. O que seria a responsabilidade social? Então, quando a gente fala nesse termo de responsabilidade social, é quando as empresas elas decidem, de forma voluntária, né, contribuir para uma sociedade mais justa e para um ambiente mais limpo. Isso é responsabilidade social, que a gente vê muito isso na TV, enfim, na internet, né, de fato. Quais são os aspectos positivos? Né? Valorização da imagem institucional da marca. Então, a gente vê hoje muitas marcas preocupadas com o meio ambiente, preocupadas com a inclusão, né? Porque isso, de certa forma, valoriza. Né? Maior lealdade do consumidor, maior capacidade de recrutar e manter talentos, flexibilidade, capacidade de adaptação, longevidade e aumento do lucro. Né? Então, a gente não pode esquecer que é uma empresa. Então, se é uma empresa, ela precisa pensar no lucro também. Não tem como deixar o lucro de lado, tá certo? O que é uma empresa cidadã e socialmente responsável? Né? O que é que ela faz, essa empresa? Né? Então, ela não utiliza mão de obra infantil, que é uma coisa que devia ser básica, mas não é.
investe em segurança do trabalho, respeita o horário de trabalho para os trabalhadores, cria condições internas de satisfação e realização profissional, promove o bem-estar social, utiliza os recursos naturais de forma consciente e preserva o meio ambiente. Né? Isso é lindo da gente ler, tá bom? Então, gente, a aula que eu queria dar para vocês era isso, muito rápida, só para a gente ter uma noção da responsabilidade social do terceiro setor. Essa aula ela foi preparada com base nos slides da professora Sara Cristina Marques Amâncio, né? Eu agradeço a professora. E é isso. Até mais.